Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e hoje estamos de volta com a série de The Last of Us Parte 2. Nessa série eu irei contar a história completa de The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver a do 2. No episódio anterior eu falei sobre Mel, Owen, Danny e Isaac, além de falar sobre a guerra entre os Serafitas e a WLF. E sobre a triste história de uma família que viveu no aquário. Então se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora. Após um flashback, nós voltamos para o presente com a Abby e vamos em direção ao aquário. Como a Abby estava saindo da base avançada sem a permissão de Isaac, ela não poderia ir por um caminho seguro que ela sempre usava para chegar até o aquário. Esse caminho seria uma estrada, mas lá tem muitas patrulhas da WLF, então ela teria que pegar outro caminho, e esse caminho é dentro do território dominado pelos Serafitas. Manny se oferece para ir com Abby e ajudá-la, mas ela recusa. Nós continuamos e chegamos a um portão. Lá Manny nos ajuda a subir e nós continuamos o caminho sozinho. Nós matamos alguns infectados até que chegamos no portão da Mártir. Mártir tem muitos significados e definições, mas o que mais faz sentido nesse caso é pessoa que se sacrifica em prol de algo ou alguém. Nesse local há um caminhão. Os Serafitas vão lá para fazer seus pedidos à profetisa, que é a Mártir. Talvez essa profetisa, por algum motivo, se sacrificou para salvar os Serafitas de algo, mas até o momento nós não temos mais pistas sobre a sua morte. Nós continuamos território adentro e achamos alguns Serafitas que estavam patrulhando a área. Nós matamos todos, continuamos e chegamos em um outro local cheio de Serafitas. Nós estávamos fugindo deles até que isso acontece. Owen! Oi. Ei, tá tudo bem? Tá. Hora ruim? Não, não. E aí, qual é a boa? Depois de algumas conversas com Owen sobre o aquário, ele nos disse para nós seguirmos ele, porque ele queria nos mostrar algo. Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora, prova isso. E aí? A vista é legal. Ah, dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero, óbvio. Ela gosta do Natal, coisa e tal. É o nosso primeiro ano, então... Achei isso um amor. Ah, para, vai se fuder. É sério.
Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. O que é uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você tá de tão bom humor? Tô, é. Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua sair... Achei o irmão do Joel. Num assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás. É. Mas... esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá, mas você sabe que mesmo se ele estiver lá e você achar ele, talvez ele não saiba onde o Joel tá, né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro. Até a Mel. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez. Aí. A gente tá junto nessa, né? Claro. Eles estão tomados por pecado. Libertai-os para que eles conheçam. Yara! Cadê a outra apóstata? Corta as asas dela. Toma.
Yara. Os demônios estão vindo. Solta ela. Ele é um deles, leve. Tomem cuidado. Esse garoto se chama Lev e essa garota se chama Yara. No momento, não se sabe muita coisa sobre Lev e Yara, apenas que eles são serafitas que estão fugindo de outros serafitas, porque Lev cortou seu cabelo. Provavelmente, os serafitas consideram isso um ato de blasfêmia. Além disso, nessa parte do jogo, nós descobrimos mais sobre os serafitas. Os serafitas se formaram na zona de quarentena de Seattle alguns anos após o surto. Eles surgiram depois que as pessoas começaram a seguir uma fanática religiosa, uma mulher que se considerava uma profetisa e pregou que a queda da humanidade para a infecção cerebral do Cordyceps foi causada pelo seu próprio pecado e esforços para viver um mundo dependente das máquinas. Com o tempo, centenas de pessoas se juntaram a ela e capitalizaram a guerra da WLF com a Fedra para formar sua própria comunidade em uma ilha a poucos quilômetros da costa de Seattle. Assim, sua comunidade estaria longe do mundo das máquinas e em paz, vivendo apenas da natureza. Assim que a Fedra foi derrotada, a profeta escreveu suas crenças e ensinamentos e começou a pregá-los aos membros de sua comunidade, basicamente começando uma religião inteira. Os serafitas são definidos por 4 características principais: sua fé, doutrina, as crenças da profetisa, tradicionalismo ferrenho e brutalidade notória. A religião dos serafitas, derivada dos ensinamentos da profeta, é fundamental para sua sociedade e estilo de vida. A profeta é tratada como um messias, com muitas pinturas e esculturas de madeira feitas às suas imagens. Um livro de seus ensinamentos funciona como um texto religioso. Os membros regularmente usam seus ensinamentos, às vezes como conforto durante as adversidades. Oração e reuniões da igreja são obrigatórias dentro da comunidade. Em linha com sua visão de mundo espiritual, os desertores são chamados de apóstatas e os infectados são chamados de demônios. Os textos dos profetas ajudaram os serafitas, levando eles a uma vida alinhada com a natureza e desligada do mundo civilizado, acreditando que os avanços da humanidade eram responsáveis pelo seu fim. Como tal, os serafitas vivem em grande parte em um estilo de vida ascético. Eles geralmente viajam a cavalo, são basicamente agrários e consideram a coleta de recursos do velho mundo um tabu, embora os soldados são exceção a essa condição. Todos os seus membros usam trajes idênticos. Além disso, eles parecem empregar pelo menos um pouco de metalúrgica, como é evidenciado por seu equipamento, que inclui foices. Os serafitas também parecem evitar indulgências materiais. Todos os membros dos serafitas compartilham certas características, sendo a mais notável seus sorrisos de Glasgow, que são suas cicatrizes no rosto perto de sua boca. Essas cicatrizes têm significado religioso, afirmado pela profeta em um de seus ensinamentos, como um reconhecimento da imperfeição inata da humanidade. A única diferença entre eles, na aparência, é o penteado. Todos os homens têm a cabeça raspada, sem nenhum tratamento facial, enquanto todas as mulheres usam o cabelo em forma de coroa trançada. Em um contraste com a WLF dependente de armas, os serafitas usam principalmente armas brancas e armas silenciadas, como arcos e flechas.
embora alguns possam ser vistos usando rifles, espingardas e revólveres, mesmo que isso seja do velho mundo. Devido à falta de equipamento, eles são mais dependentes da discrição do que a WLF, preferindo se misturar com o ambiente em florestas e áreas abertas. Como não possuem equipamentos adequados, os Serafitas preferem surpreender inimigos em emboscadas, assim como os caçadores fazem contra os invasores em Pittsburgh. Para tornar essa tática eficaz, eles andam a cavalo. Além disso, para evitar que os inimigos entendam suas táticas, eles usam um assobio para coordenar suas buscas e comunicar informações. Certa vez, a profetisa foi aprisionada pela WLF. Talvez isso tenha sido seu martírio. Mais tarde, eles cogitaram transferi-la para um novo abrigo. Entretanto, não se sabe o que aconteceu após isso. O que se sabe é que um dia a profetisa acabou morrendo e após a sua morte, os anciãos começaram a liderar a comunidade. Os anciãos atribuem aos membros seus papéis na comunidade, alguns decretados como soldados e outros têm casamentos pré-arranjados. O noivo deve receber permissão dos anciões antes de ter filhos. Os anciões também têm privilégios especiais, incluindo prioridade máxima na coleta de alimentos. As consequências da quebra da tradição são severas e potencialmente puníveis com a morte. Às vezes, os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos, embora a fé dos pais seja um fator determinante para tal punição. Eles também tornaram-se mais hostis à WLF e iniciaram uma guerra com eles pelos controles das áreas florestais, principalmente dos parques e do Portão da Mártir. Eles criaram santuários para homenagear a profeta e tornaram obrigatório que os membros aprendessem suas crenças e cânticos, especialmente entre os soldados durante o combate. Além disso, como eu já disse em episódios anteriores, os anciões também começaram uma tradição de capturar invasores e soldados da WLF e estripá-los enquanto oram, em um esforço para expiar seus pecados. Eles usaram os ensinamentos da profeta para justificar esses atos, embora não fossem encontrados em seus textos sagrados. Anos depois da guerra, uma paz foi instaurada entre os Serafitas e a WLF. No entanto, resistências e um desejo crescente entre os anciões de controlar certas partes da cidade fizeram com que a guerra estourasse novamente. Eles também começaram a aceitar pessoas da WLF que se desertaram, desde que praticassem suas crenças. Como eu disse, os Serafitas entraram em uma guerra contra a WLF e acabou que eles estavam perdendo. Além disso, sua força de combate é apenas um pouco mais de 500 soldados, em comparação com a WLF, que possui milhares de residentes e vários batalhões de soldados. No entanto, os Serafitas ainda vencem escaramuças suficientes para que Isaac acredite que eles têm potencial para vencer a guerra em Seattle a longo prazo, especialmente porque mais membros da WLF em 2038, que é o ano que se passa o jogo, se desertaram para apoiar os Serafitas ou tentaram escapar da cidade, como de Tzu Yang e mais 3 desertores. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar isso para você. Depois dessa longa história, como vocês viram no vídeo, nós somos atacados por diversos espreitadores. Nós matamos todos e a Ara nos diz para seguirmos ela, porque logo ali na frente tem uma área de litoral que é um lugar seguro. No caminho para lá, nós enfrentamos mais alguns infectados e conseguimos fugir. Chegamos na área litorânea e temos essa cutscene. Tranca aí. Vem, me ajuda aqui.
que imobilizar, tá? Sabe fazer isso? Corta isso em tiras. Deita aí. Tá. Vou botar num lugar, tá? Pronto? Ok. Qual o seu nome? Abby. Valeu por me soltar. Essa área é muito visada. Mesmo com ela nesse estado. Vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Tá. Mas bom, pessoal, esse aí foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí. Próximo episódio a gente continua. Falou, é nóis.